quero responder pela turma, mas talvez o fato de gravar a aula seja o que motiva eles a não assistir. Não tô dizendo pra pessoa parar de gravar, por favor, mas talvez Não, seja tá. isso. Tudo bem. Entendi. Não, A Fran está certa, professor. De fato, no período passado, nos períodos anteriores, houve uma redução bastante dos alunos só pelo fato das aulas serem gravadas. entendi. Olha, eu considero a gravação como uma forma de registro, principalmente para quem falta, né? Então, eu procuro garantir que Boa noite, Maílson. É uma forma de registro para garantir principalmente quem falta ou quem chega atrasado, né? Mas isso é uma coisa, é uma escolha, né? De cada um, assim, de assistir a gravação ou vir à aula e participar da aula. É, aí fica o critério, né? Mas é fundamental que vocês venham e participem da aula, né? Estejam na aula síncrona, né? A gravação é apenas um registro a mais que vocês podem retomar depois, no momento de estudo e tal. Então, é, é isso, né? Então, eu já iniciei a gravação e como o pessoal tá chegando, boa noite, Thaís, boa noite, Kathleen. Então, eu já vou iniciar a aula e tal, nosso transcurso normal. A aula de hoje, ela já vai iniciar, dando continuidade ao nosso curso, ela vai iniciar a discussão sobre a outra vertente historiográfica contemporânea que faz parte do nosso curso, que é a História Social Inglesa. Então, a aula de hoje, a próxima aula, vai procurar tratar vai procurar tratar da vai se dedicar a tratar sobre a história social inglesa. A aula de hoje é a aula de terça-feira. Então aqui eu trago para vocês a referência, né, que a gente que é de base, né, a referência base, o texto de base de discussão da nossa aula de hoje, que é do Alexandre Fortes, Antônio Negro e Paulo Fontes, peculiaridades de E.P. Thompson. Esse texto ele é um artigo introdutório do livro que foi organizado por esses autores, organizado principalmente pelo Antônio Negro e pelo Sérgio Silva, chamado A Peculiaridade dos Ingleses e Outros Artigos. Então, qual é o objetivo desse texto, né? A peculiaridade de E.P. Thompson. Ele procura refletir sobre as características do grupo de historiadores formado no interior do Partido Comunista Britânico, que renovou os estudos da história social marxista a partir da trajetória social e intelectual do E.P. Thompson. Então, esse texto ele é um texto introdutório para entender, na verdade, o próprio artigo, né, e outros estudos do Thompson, né, desse livro. Então, eu selecionei ele porque ele dá uma visão de conjunto sobre as características desse grupo de historiadores formado no interior do Partido Comunista Britânico, que vai ser esse grupo de historiadores que vai ficar conhecido como História Social Inglesa, né? Essa historiografia inglesa renovada, né? Do ponto de vista do marxismo, e os grandes expoentes, vamos dizer assim, é o Eric Hobsbawm, o próprio Thompson, o Christopher Hill, são vários historiadores que fazem parte desse grupo, mas a gente vai procurar, o fio do condutor da discussão do texto é a trajetória do Thompson, né? Então, a gente vai meio que tentar entender as características desse grupo, né? Dessa historiografia a partir do exemplo do Thompson. Essa daqui é a estrutura do texto, né? Então, esse objetivo de entender as características desse grupo a partir da trajetória do Thompson vai se dividir em 6 partes, né? Vida e história, então ele fala um pouquinho da trajetória do Thompson, principalmente a trajetória dele política no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra mundial, entre a década de 40 e 50.
lecionando extramuros, e aí vai falar um pouco da trajetória profissional do Thompson como professor universitário, né? Na terceira parte, o grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico que já vai discutir mais especificamente sobre a trajetória e o engajamento político do Thompson e desse grupo de historiadores, né? E que fazem parte dos historiadores que eu já citei para vocês, o Hobsbawm, o Christopher Hill, enfim, vários outros historiadores importantes dessa historiografia inglesa. 1956, essa parte do texto é uma parte importante porque vai discutir um pouco vamos dizer assim, das contrariedades, né, do descontentamento desse grupo de historiadores com a linha política que era adotada pelo PC britânico. E esse ano é um ano importante porque foi o ano que ocorreu o 20º Congresso do Partido Comunista na União Soviética, e a partir desse congresso o grupo se posicionou, né, em relação aos desdobramentos desse processo, desse congresso, e ele vai ser importante para o surgimento desse grupo, da dissidência desse grupo, né, da saída desse grupo do Partido Comunista, e como esse grupo vai ficar conhecido como a Nova Esquerda. E a partir desse novo posicionamento político, né, e desse grupo integrar essa nova esquerda, ou ser reconhecido como nova esquerda, a gente vai entender como é que vai surgir os estudos do Thompson, né, ou os estudos que já vinham sendo produzidos, e principalmente a publicação desse artigo, A Peculiaridade dos Ingleses, que é um trabalho muito importante do Thompson para a gente entender um pouco das características da produção historiográfica dele e, por extensão, a própria característica da produção historiográfica desse grupo de historiadores que a gente conhece como história social inglesa, né? Então, e a última parte, os autores vão apresentar um pouco dessas características do artigo A Peculiaridade dos Ingleses, e um pouco da repercussão que isso teve no Brasil, vamos dizer assim, né? E é dessa forma que eles encerram o texto. Então, a gente inicia pela primeira parte, pela discussão da vida e história, né? Então, ele vai falar um pouquinho, os autores, né, vão falar um pouquinho sobre alguns aspectos da vida do Thompson e que depois vão ser desenvolvidos no transcorrer do texto, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, Thompson ele se engajou na luta contra o nazifascismo e se alistou nas brigadas de solidariedade à União Soviética, à Iugoslávia. O Thompson ele participou, né, do fronte da Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo, né, a partir da Inglaterra. E no pós-guerra, já no início do pós-guerra, 1946, ele também participou dessas brigadas de solidariedade à reconstrução da Iugoslávia. E aí isso na Europa, no leste europeu, né? Entre 1940 e 1950, Thompson empenhou-se em diversas atividades profissionais e políticas. Então, os autores eles vão listar alguma dessas atividades, que foi a tradição de dissidência. O que isso significa, essa tradição de dissidência? O Thompson ele faz parte de uma tradição, vamos dizer assim, né, que existe no campo intelectual inglês, que é de sempre ser muito combativo, né? Então, essa foi uma característica muito da trajetória dele, de sempre se engajar em causas sociais e causas políticas associadas à esquerda, e principalmente de deixar muito clara a posição política dele e de se envolver em debates públicos. Então, a gente vai perceber um pouco disso, da própria origem do artigo A Peculiaridade dos Ingleses. É uma resposta aos artigos que foram publicados na New Left Review, do Perry Anderson e do Tom Nair.
O Thompson ele faz parte dessa tradição intelectual inglesa de debate público, de exposição, de discussões no espaço público e que sempre procura demonstrar o seu descontentamento, de demonstrar sua criticidade em relação a um determinado tema ou uma determinada discussão. Então, essa tradição de dissidência que é uma coisa característica da trajetória dele e que também vai estar muito presente na sua produção histórica. A educação popular, eu coloco aqui similar ao EJA, o Thompson ele se engajou muito na educação popular e isso na Inglaterra estava relacionado à educação de jovens e adultos. Então, uma parte considerável da carreira dele, ele lecionou para jovens e adultos. E isso estava muito relacionado a essa dimensão de militância dele, né? De se preocupar com a formação, com a escolarização da classe operária inglesa que ele convivia no tempo presente, né? Ele não só pesquisava a formação da classe operária inglesa, né, nos seus estudos históricos, mas ele estava muito preocupado em fazer com que os jovens e adultos do seu tempo tivessem acesso à escolarização. Então, a educação popular, o Thompson também se preocupou muito em se engajar na educação popular ou na educação de jovens e adultos, né, que existia no seu tempo, né. Outro ponto é o trabalho na atividade universitária chamada extramuros, ou chamada extramuros ou extracurricular com o público não acadêmico. Então, uma outra característica também da trajetória dele já como professor universitário era se engajar nos cursos de extensão. O que a gente está chamando aqui de extramuros ou extracurricular é o que hoje a gente entende como cursos de extensão. Então, essa é uma outra dimensão também. O Thompson ele se preocupava muito em trabalhar com o público não acadêmico, né? Então, ele era professor de história, né? Dava aula para os acadêmicos de história, mas também se engajava em cursos de extensão do que era chamado de extramuros ou extracurricular nesse período na Inglaterra, né? Então, ele também se engajou. Se ele, por um lado, se preocupava com a educação popular de jovens e adultos, ele também se preocupava em se engajar em cursos de extensão na universidade. Outra atividade, né, política que está relacionado às atividades associadas ao Partido Comunista Britânico. Ele foi membro do Partido Comunista Britânico entre 1946 e 1956, que é aquele momento, né, que eu falei para vocês que vai ser um tópico de discussão mais à frente, em que ele se desfilia do partido junto com boa parte do grupo de historiadores britânicos que vão se formar no interior do partido. Então, ele foi filiado ao partido até 1956. E aí o outro ponto é a saída do partido em 1956 e a militância na Nova Esquerda, que vai ser esse grupo de historiadores, intelectuais comunistas que vão sair do Partido Comunista Britânico e vão fundar essa nova vertente política dentro da esquerda britânica chamada Nova Esquerda. Esse momento também é um momento da publicação de dois estudos muito importantes do Thompson, que é, em 1963, a publicação da formação da classe operária inglesa, que é o seu principal estudo, uma das suas principais contribuições, que é pensar a constituição da classe operária inglesa, as experiências, as relações de sociabilidade, a dimensão cultural da formação da classe operária, né? Então esse é um debate que ele vai fazer nesse livro e que vai ser profundamente inovador dos estudos da história social marxista que vai ser produzida nesse momento. E em 1965 ele publica também esse artigo A Peculiaridade dos Ingleses, e a gente vai entender um pouco do contexto de publicação desse artigo e a importância que ele assumiu nesse contexto em apresentar exposições históricas e políticas do Thompson no debate no interior da nova esquerda britânica. Eu trago aqui uma citação do Alexandre Negro, do Alexandre Forte,
Antônio Negro e do Paulo Fontes, que diz o seguinte: em meio a tantos outros, né, tantas outras atividades, esses momentos da obra de Thompson, que versou não só acerca do movimento operário, mas também sobre o crime, os protestos individuais e coletivos e o caráter tradicional e ativo da cultura popular, concorreram decisivamente para inspirar e dar forma e conteúdo a um modo diverso de se pensar, pesquisar, analisar e redigir a história. E aí essa história é vista de baixo, né? Essa vai ser uma das grandes características dessa história social produzida na Inglaterra, que é a história vista de baixo, né? Que é entender os processos, as formas de expressão, de organização dos grupos subalternos, né? Principalmente da classe operária inglesa, né? Então, mas não somente da classe operária, né? De todos os grupos oprimidos, vão ser objeto de discussão da história vista de baixo, que o Thompson é um dos principais expoentes. E aí a gente chega o segundo ponto de discussão do texto, que é lecionando extramuros. Então, aqui nesse ponto do texto, os autores vão apresentar a trajetória do profissional do Thompson, né, enquanto professor universitário. Então, a partir dos 24 anos, o Thompson foi contratado para trabalhar nos cursos de extensão da Universidade de Leeds. Então, como eu tinha falado para vocês, ele também se dedicou às atividades de extensão. Na Universidade de Leeds, ele principalmente se dedicou a esses cursos de extensão. Nesse momento, na década de 40, 50, principalmente no pós-guerra, então a gente está pensando num contexto cada vez de intensificação da Guerra Fria, a estrutura universitária britânica tornou-se resistente aos professores vinculados à esquerda. Então, essa vai ser uma característica, né, da trajetória do Thompson nas universidades, de ter um ambiente pouco favorável ao tipo de pesquisa e discussão que ele fazia. Mas embora isso tivesse, ele desenvolveu isso e deixou bastante claro os posicionamentos e o tipo de discussão que ele fazia no interior da universidade. A experiência trazida, eu trago aqui uma citação, né, do Thompson, dos autores do texto, a experiência trazida para dentro das salas de aula pela gente comum era um poderoso recurso didático, no qual os alunos não deviam enxergar motivos de vergonha ou de autodesmerecimento. Uma grande preocupação do Thompson era, nas aulas dele, procurar trazer a experiência de classe dos alunos, né? E que eram alunos, lembrem, alunos de EJA, alunos trabalhadores. Então, geralmente as turmas que ele dava aula, os cursos de extensão e as turmas de educação popular eram turmas noturnas, porque eram geralmente o horário em que os alunos poderiam frequentar as aulas, né? Porque trabalhavam, né, nos 2 turnos. Então, uma grande preocupação do Thompson era de que a experiência dos alunos com quem ele dialogava nas aulas era um aspecto fundamental para a produção dessas aulas, né? Para a discussão para a própria atividade pedagógica que ele exercia, né? Então, era uma dimensão que ele valorizava muito, né? A experiência da gente comum, a experiência dos trabalhadores e das trabalhadoras com as quais ele lidava nesses cursos de extensão e nos cursos de educação popular. Thompson ficou na memória dos seus ex-alunos não acadêmicos como uma referência de professor exigente e carismático. Então, essa foi uma impressão dos alunos, né, do Thompson ser, ao mesmo tempo, um professor que era exigente, mas também era um professor muito carismático, era um professor muito querido pelos alunos. Em 1965, o Thompson transferiu-se para a Universidade de Warwick e passou a dirigir o Centro de Estudos de História Social, né? O Thompson passou a ser professor dessa nova universidade, né, em 1965, e dirigiu o Centro de Estudos de História Social, né, dessa universidade. O centro consolidou-se a partir dos seminários organizados por Thompson, que reunia pesquisadores experientes e as novas gerações de pesquisadores. Então, isso foi
uma característica da atuação dele nessa universidade, que foi desenvolver esses seminários que procuravam aliar pesquisadores mais experientes com as novas gerações de pesquisadores. A exemplo de Asa Briggs, John Saville e o Eric Hobsbawm. Então, esses seminários foram muito importantes para socializar as pesquisas dos pesquisadores mais experientes com as novas gerações de pesquisadores. Das discussões dos seminários que foram produzidos nesse Centro de Estudos de História Social, surgiram os estudos do Thompson sobre o século XVIII, compilados no livro Costumes em Comum, com destaque para o artigo A Lei Negra, que deu origem ao livro Senhores e Caçadores. Então, o Thompson, ele não é só um historiador do século XIX, né? Na verdade, ele é um historiador do século XVIII, do século XIX, porque uma grande característica da obra dele, a formação da classe operária inglesa, é de entender que a formação da classe operária aconteceu antes da própria eclosão da Revolução Industrial, né? Que essa já é uma visão já bastante inovadora da perspectiva dele, né? Os estudos mais tradicionais em história social consideravam que a formação da classe operária estava necessariamente vinculada à eclosão, ao surgimento da Revolução Industrial. E o Thompson, na verdade, a partir dos estudos dele, apresenta uma posição que é bastante original e inovadora de que a classe operária ela surgiu antes da Revolução Industrial a partir das próprias relações de sociabilidade que foram fundamentando o que vai se entender como classe, né? Como esse grupo de sujeitos que tem práticas e interesses e uma cultura em comum. Então, para ele, e essa é uma discussão que a gente vai ver mais à frente, mas eu já adianto para vocês, para ele a classe operária está muito mais, a origem dela está muito mais associada à cultura plebeia que vai se desenvolver no século XVIII do que necessariamente com o surgimento e a organização da estrutura fabril no século XIX, né? Que vai caracterizar a Revolução Industrial. Então, essa é uma característica dos estudos das discussões que foram feitas nesses seminários, que foi ele socializar os estudos dele sobre o século XVIII, principalmente sobre a cultura popular plebeia, que vão formar esse livro Costumes em Comum. Esse artigo dele sobre a Lei Negra é um artigo que ficou muito importante e que depois foi desenvolvido, né, e virou o livro Senhores e Caçadores, porque nesse texto ele vai analisar principalmente a Lei Negra, que era uma lei que surgiu na Inglaterra no século XVIII, século XIX, que procurava principalmente garantir que os campos que antes eram comunais, os campos... um elemento do desenvolvimento da Revolução Industrial foi cercar os campos. Os campos no espaço rural inglês eram campos comuns, né? Então, os camponeses, eles poderiam fazer a coleta da lenha ou, por exemplo, coleta de frutas, enfim, nesses campos que acabavam sendo um elemento que contribuía para a sustentação dos camponeses. Com o processo da Revolução Industrial, os campos foram cercados, né? Esses campos que eram comuns, que eram espaço público aberto, né? Qualquer pessoa podia frequentar, eles foram cercados e se transformaram em propriedade privada. Então, com esse processo de cercamento dos campos, obviamente que os camponeses continuaram, né, usufruindo, né, de maneira sorrateira, né, ilegal, a partir do cercamento, né, se transformou em propriedade privada. Então, o recolhimento de lenha ou o recolhimento de frutas, enfim, nesses campos cercados acabava se tornando um crime. E a Lei Negra foi o surgimento da lei mais severa em relação a esse tipo de invasão, vamos dizer assim. O desdobramento mais radical dela era a pena de morte para esses camponeses que invadissem a propriedade privada.
que antes era uma propriedade comunal, que era uma propriedade pública, né, que todos tinham acesso. E aí, esse estudo do Thompson ele é muito importante porque ele vai procurar mostrar como a relação que ocorre entre os costumes, né, esse costume que havia dos camponeses de utilização desses campos, né, dessas terras comunais, com a lei. Ele vai mostrar como a interpretação da lei ela vai acontecer muito de acordo com os processos de negociação e de pressão social. Então, isso é um aspecto muito interessante de entender uma característica muito forte desses historiadores, que é meio que entender como é que se dá a relação entre as pressões, né, as estruturas sociais, a imposição delas no controle social e como a ação dos sujeitos, a agência, né, humana ou a agência camponesa, nesse caso, vai fazer com que a lei seja interpretada de diferentes formas dependendo do contexto. Então essa vai ser uma grande discussão que vai marcar bastante essa historiografia inglesa. Dando prosseguimento, a gente chega ao terceiro ponto da argumentação, que é o grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico. Então aqui a gente vai entender um pouco e esse é um dos grandes pontos do texto que eu acho que é interessante para dar essa visão panorâmica das características da história que vai ser produzida por esses historiadores, né? De entender um pouco das condições políticas e sociais desse contexto inglês, né? Da década de 40, 50 e 60, no qual vai se desenvolver os estudos desses estudiosos, desses intelectuais. A militância e a produção intelectual foram as principais características dos historiadores formados entre 1946 e 1956. Então a gente está falando aqui do momento de atuação desse grupo de historiadores no interior do Partido Comunista. Tendo em vista, né, eu lembro para vocês que eles se desfiliaram, né, do partido em 1956. Surgiu um grupo de historiadores no interior do Partido Comunista Britânico com estrutura organizacional própria e dividida em períodos, né? Então, essa foi uma coisa que eles se organizaram de maneira bem profissional dentro do próprio partido, em que se organizava em períodos, né? Então, aquele de grupo que se dedicava à história antiga, o outro grupo que se dedicava à história medieval, aqueles que se dedicavam ao século XVII e outros que se debruçavam sobre o século XIX. Em 10 anos de atuação do grupo, a história tornou-se referência em substituição às ciências naturais dentro do Partido Comunista, né? Porque antes havia membros da Academia de Ciências Naturais britânica que eram membros do partido, então acabava que as ciências naturais tinham mais destaque na produção intelectual dentro do partido do que necessariamente a história ou as ciências naturais. Então, com a constituição desse grupo de historiadores, a história se tornou referência dentro do partido e o marxismo despontou como o principal paradigma de análise desses estudos, né, no interior do partido. Esta mudança possibilitou a crítica a uma visão determinista do socialismo e a defesa da capacidade de ação humana na construção de um projeto de sociedade, de um novo projeto de sociedade. Então, a maior evidência, né, o maior reconhecimento desse grupo de historiadores dentro do partido fez com que cada vez mais crescesse uma crítica a uma visão determinista, né, do socialismo, uma visão etapista principalmente, né, do socialismo, e a defesa da capacidade de ação humana na construção de um novo projeto de sociedade, e que vai ser uma característica que a gente vai perceber da produção historiográfica desses historiadores, né, de entender o papel da ação humana no fazer histórico, né, no devir histórico. Este grupo de historiadores, em função da sua atuação política e intelectual, deixou 5 grandes legados. Então vamos entender um pouco das características que eles construíram a partir dessa atuação e produção intelectual. Primeiro ponto, a vinculação da história social e da história vista de baixo com a movimentação
das formas de expressão popular entendidas como dimensão ativa do processo histórico. Então, o primeiro ponto aqui é de entender a história social como uma história vista de baixo. Então, essa é a primeira questão fundamental desse grupo. Quando a gente fala de história social inglesa, a gente já associa diretamente com a história vista de baixo, que é exatamente privilegiar como recorte, como objeto de análise, expressões da cultura popular, grupos populares, como exercendo um papel ativo no processo histórico. Então, essa já é uma característica fundamental. A história social produzida por esse grupo de historiadores no interior do Partido Comunista Britânico associou de maneira definitiva a história social com a história vista de baixo, procurando privilegiar em suas análises a ação, os projetos, as expressões, os sentimentos dos grupos populares como uma dimensão ativa de produção do processo histórico. Então, isso já é a primeira característica. A segunda característica, a elaboração da história social em contraposição à geografia e à propaganda e conforme os protocolos da produção do conhecimento histórico. Então, essa daqui é uma outra dimensão que era de não tornar essas... Pensa, eles estão produzindo dentro de um partido político, né? Então, de não transformar e não tornar essa história, essa produção histórica, em uma produção panfletária tão somente, né? De não cair nas simplificações, né? Vamos dizer assim, das palavras de ordem, ou enfim, da propaganda política propriamente dita, né? Então, essa é uma dimensão que eles deixaram muito claro, de que a produção da história social que eles faziam seguiam os protocolos da pesquisa histórica, né? Então, todo o rigor de análise, de seleção de fontes, todas essas questões eram uma característica dessa produção desses intelectuais no interior do Partido Comunista. Outra característica foi a reorganização dos debates e abordagens sobre a Revolução Inglesa no século XVII. Então, essa foi uma outra questão também do grupo, né, de renovar as abordagens e as análises sobre a Revolução Inglesa no século XVII, buscando evidenciar a participação dos setores populares, né? Então, de não pensar a Revolução Inglesa como uma revolução apenas exercida pelos grupos dominantes, né, ou por aqueles grupos que tinham uma posição privilegiada na sociedade. Os grupos populares também participaram desse processo revolucionário, né? E a existência de projetos alternativos no interior do processo revolucionário. Então, também de perceber que o projeto que saiu vencedor, ele não foi o único projeto, né? Existiam projetos no próprio processo da revolução, haviam vários projetos de revolução que entraram em choque entre si, e um desses projetos foi o vencedor, né? Foi o projeto da burguesia inglesa. Mas a grande questão aqui nesse processo de renovação sobre as abordagens acerca da Revolução Inglesa foi de mostrar a participação dos grupos populares e a diversidade de projetos em disputa no processo revolucionário. Então, essa também é uma outra dimensão. Dando prosseguimento, outra característica, a quarta característica que é assinalada pelos autores, é a mudança no ensino de história a partir dos livros didáticos. Então, essa também era uma questão que preocupava esse grupo de historiadores. A questão do ensino de história, né, e sobretudo um ensino de história voltado para pensar a ação dos grupos populares, né, pensar a ação dos grupos oprimidos no processo histórico, e isso também se desdobrava no tipo de história que era ensinada, né? Então essa também era uma preocupação que esses historiadores tinham com o ensino de história, e esse processo de reformulação estava muito relacionado, passava, né, pela reformulação dos livros didáticos. Por fim, a quinta característica foi a consolidação da revista Passado e Presente, a Past and Present. Essa revista foi uma revista muito importante nesse momento, porque ela representou um espaço de discussão de historiadores marxistas e não marxistas, cuja importância projetou-se no cenário internacional. Então essa daqui foi uma revista também muito importante que esses historiadores no interior do Partido Comunista publicavam,
divulgavam as suas reflexões e todas essas características dessa produção histórica. Eu trago uma citação aqui dos autores que diz o seguinte: a necessidade de uma compreensão histórica do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento do capitalismo inglês, numa perspectiva marxista, tornou-se assim um elemento aglutinante das energias intelectuais desses jovens historiadores. Então, essa daqui vai ser também uma outra dimensão dessa produção histórica desses historiadores ingleses, de procurar dar uma compreensão histórica ao desenvolvimento do capitalismo inglês. Então, esse vai ser um objeto de análise fundamental desses historiadores, principalmente partindo de uma perspectiva marxista, e a gente vai perceber aqui que é uma perspectiva marxista renovada, né? Uma perspectiva marxista em uma nova perspectiva, né? Não mais pautada nos limites de um economicismo, né? Principalmente pautado na visão das estruturas, né, econômicas, privilegiando as estruturas econômicas, mas se preocupando com a ação dos sujeitos diante das estruturas. Então, essa vai ser uma grande perspectiva desses estudos e que vão privilegiar a análise do desenvolvimento do capitalismo inglês. Essa perspectiva de análise, né, de procurar entender, compreender e refletir sobre o desenvolvimento do capitalismo inglês, organizou-se em crítica aos estudos de Friedrich Hayek e a sua postulação da política neoliberal. Então, esses estudos dele vai ter como referência, né, como contraposição, os estudos do Friedrich Hayek e como esses estudos do Hayek, que é um dos grandes expoentes do neoliberalismo, né, o Hayek buscava com esses estudos, seu grupo, né, procurava com esses estudos afirmar a suposta superioridade do capitalismo como modelo de desenvolvimento econômico e negavam a participação dos grupos populares na construção da democracia e da prosperidade britânica. Então, a produção desses historiadores sobre o desenvolvimento do capitalismo inglês vai ocorrer em contraposição, né, como uma crítica a esses estudos do Friedrich Hayek, que vai ficar bastante conhecido como um dos fundamentos da política neoliberal. Isso a gente está falando na década de 60, 70 na Inglaterra, e que, para vocês verem, é uma discussão bastante atual das questões que nós vamos enfrentando no nosso tempo, né? A vigência e a hegemonia das políticas neoliberais, na verdade, e também as reações a essa política, né? A essa questão, né? Então, percebam que essa é uma discussão que já vem desde a década de 70 e que se mantém bastante atual para as questões que nós estamos vivenciando hoje, né? A vinculação entre política e história, esses estudos desses historiadores no interior do Partido Comunista procuravam vincular muito a dimensão política com a dimensão histórica. Esses estudos do grupo, pelo menos inicialmente, buscavam retomar os antecedentes históricos que pudessem relacionar o Partido Comunista como herdeiro das lutas populares e demonstrar como tais lutas foram responsáveis pelas conquistas materiais e culturais do povo inglês. Então, inicialmente, havia uma dimensão política clara de procurar vincular a luta dos grupos populares na Inglaterra como um desdobramento no presente, né, de que o Partido Comunista seria um representante dessas lutas, né, seria um herdeiro dessas tradições de lutas da classe operária inglesa, dos grupos populares ingleses de uma maneira geral. Essa era uma dimensão. E também de demonstrar nesses estudos o quanto a luta dos grupos populares foram fundamentais para as conquistas materiais e culturais do povo inglês. Então percebam, um recorte de análise, um objeto de análise, uma abordagem desses estudos era privilegiar os grupos populares, os grupos subalternos, os grupos oprimidos da sociedade inglesa.
no transcorrer do tempo, né? No passado e no presente, mas sobretudo no passado. Outra perspectiva desses trabalhos, desses historiadores, né, era apontar a ação repressiva das classes dominantes em diminuir a participação popular na condução dos processos históricos na Inglaterra. Então, ao mesmo tempo em que eles procuram evidenciar que os grupos populares eles foram fundamentais para as conquistas materiais e culturais, né, na Inglaterra, por outro lado, eles também procuram evidenciar o quanto que as classes dominantes tiveram um papel ativo, né, de ação repressiva contra os grupos populares, principalmente das dimensões de protagonismo dos grupos populares na condução da história inglesa. Então, essa também é uma outra dimensão muito importante desses estudos, de apontar a dimensão repressiva das classes dominantes inglesas em relação ao protagonismo popular na condução da história inglesa. Então, nesses estudos, a gente já percebeu aqui quais são as ênfases que esses historiadores procuravam dar na produção histórica deles, né? Então, uma outra dimensão que é evidenciada, né, que é demonstrada pelos autores do texto, que eles apontam, as ferramentas teórico-metodológicas utilizadas pelo grupo nos seus estudos sobre o capitalismo inglês, tinham 3 vertentes principais, né? Então a gente vai entender um pouco de quais são as referências, né, desses estudos. O primeiro ponto é a retomada aprofundada dos problemas históricos colocados nas obras de Marx, Engels e Lenin. Então, aqui, como esses historiadores eles têm como seu referencial de análise o marxismo, então uma das vertentes de referência intelectual, né, desses trabalhos, da produção histórica desses historiadores, foi uma retomada aprofundada dos problemas históricos presentes nas obras do Marx, Lenin e Engels. Sobretudo a partir da publicação das correspondências de Marx e Engels. Então, nesse período, a publicação da correspondência inédita, ou inédita até aquele momento e tal, e essas correspondências foram muito importantes para esses historiadores repensarem algumas questões, né, que a gente vai entender aqui, principalmente questões relativas ao papel da ação humana no processo histórico, diante do peso das determinações estruturais formuladas, por exemplo, nas últimas cartas de Engels. Então, aqui a gente já começa a perceber a maneira como esses historiadores vão ter uma visão renovada sobre o marxismo, procurando perceber a relação que há entre a ação humana, né, e as condicionantes das estruturas sociais sobre a ação humana. E que isso é uma discussão que está presente desde a Marx, Engels e Lenin, né? Então, essa é uma das vertentes, né? Essa retomada aos problemas históricos presentes na obra do Marx, do Engels e do Lenin. Um segundo ponto é a relação do grupo com a longa tradição da historiografia liberal radical inglesa, né? Essa historiografia produzida principalmente entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, né? Cuja principal obra foi o Povo Comum, publicado em 1938, o The Common People, cuja autoria era de Cole e Postergate. Essa foi uma historiografia muito importante que esse grupo vai dialogar, né? Vai dialogar de maneira crítica, porque também era uma historiografia a partir de outras perspectivas que também pesquisava o povo comum, né? Também pesquisava os grupos populares. Então, essa historiografia inglesa, essa história social inglesa produzida no interior do Partido Comunista, vai dialogar de maneira crítica com essa longa tradição da historiografia liberal radical da Inglaterra, né? Que foi produzida também na Inglaterra. E um terceiro aspecto está relacionado à incorporação dos debates da crítica literária, né? Produzida na revista Scrutiny, que tinha como membro mais destacado o crítico Q.D. Lewis. Essa discussão, essa incorporação da crítica literária vai ser uma discussão muito interessante, porque vai procurar fazer com que esses autores tenham uma perspectiva cada vez mais aguçada, cada vez mais preocupada com a problemática cultural,
né? Então, esse é um ponto também muito importante da produção desses historiadores, que é entender a dimensão cultural que está relacionada a esses processos históricos. Eu trago aqui uma citação dos autores que diz o seguinte sobre essa questão da crítica literária, né? Da influência da crítica literária na produção desses historiadores. Essa relação com o debate literário e a problemática cultural teria servido, na visão de Hobsbawm, então eles citam Hobsbawm, como uma garantia contra o determinismo econômico e viria a contribuir para que os membros do grupo se empenhassem em desenvolver uma história social das ideias, especialmente da relação entre os valores, crenças e representações e as formas de ação histórica dos setores populares. Então, essa vamos dizer assim, incorporação do debate que era realizado na crítica literária, principalmente de ter uma visão mais aguçada, uma visão mais atenta aos desdobramentos, à dinâmica dos processos culturais, vai ser muito importante para esses historiadores, para eles pensarem essa história social das ideias, né? De pensar a agência, né, dos grupos populares diante dos condicionantes das estruturas sociais, né, e econômicas. Então, a partir dessas três vertentes, né, também se formulou um projeto de construção de uma história britânica a partir de uma perspectiva nacional popular. Então, essa vai ser também essa perspectiva da história vista de baixo, né, dessa história social que vai se preocupar muito com a história e as dinâmicas sociais e culturais dos grupos subalternos, dos grupos populares, da classe operária, né, desse conjunto de sujeitos históricos que, vamos dizer assim, ocupam um lugar desprivilegiado na sociedade. Esses estudos também vão procurar construir uma história britânica a partir de uma perspectiva nacional popular, de tentar entender a constituição desses grupos, né, desses grupos populares no interior da sociedade inglesa. Num contexto da Guerra Fria, articulou-se o ímpeto de uma luta antifascista com a pesquisa das lutas passadas, né, das lutas sociais passadas e os problemas presentes na construção de um projeto socialista nacional. Então, eles eram autores que estavam preocupados, obviamente, com a análise dos grupos populares no passado, mas também estavam preocupados com as questões do tempo presente, principalmente com a construção de projetos políticos alternativos, né? Esse grupo de historiadores não tinha peso político nas decisões do Partido Comunista e por conta disso gozava de uma considerável autonomia intelectual, e os autores consideram que essa autonomia intelectual está relacionada a 4 fatores. Então, embora esse grupo gozasse de prestígio intelectual no interior do grupo e no interior do Partido Comunista, mas eles não exerciam, vamos dizer assim, não tinham peso nas decisões políticas do partido. Então, por não ter esse peso, né, nas decisões políticas, eles acabavam gozando de uma autonomia intelectual, de poder realizar os seus trabalhos, né, de poder realizar os seus estudos sem nenhuma pressão política, sem nenhuma interferência política, né? E os autores do texto consideram que isso se deve a 4 fatores. O primeiro fator seria que essa historiografia marxista tratava de problemas históricos reais que não estavam relacionados às justificativas ideológicas da ação partidária. Então, como eles estavam preocupados em... Desculpa, gente. Como eles estavam preocupados em analisar essa história vista de baixo, né? Preocupados em analisar a dinâmica cultural dos grupos populares, essa análise não estava diretamente relacionada à ação partidária, né? Não estava diretamente relacionada a justificar a ação partidária do Partido Comunista naquele momento. E a gente está falando aqui década de 50, década de 60, né? Década de 40 e década de 50. Então, não havia essa vinculação direta, né, da produção deles em justificar as ações partidárias do partido. Então, esse é um primeiro ponto, que é um dos primeiros fatores, né, que eles apontam aqui como
vinculados à autonomia intelectual desse grupo de historiadores no interior do partido. O outro ponto está relacionado à ausência de uma leitura partidária sobre a interpretação de parte considerável da história inglesa. Então, não havia uma linha oficial que o partido estabelecesse como a leitura do partido sobre determinada época da história inglesa, né? Então, isso também foi um elemento muito importante para que os historiadores desse grupo, né, pudessem desenvolver os seus trabalhos sem nenhuma interferência. Então, não existia uma linha, uma leitura oficial ou uma leitura partidária sobre determinados eventos ou acontecimentos da história inglesa, né? Isso é uma outra dimensão também importante. O esforço de crítica da historiografia do grupo está voltado para o combate à historiografia conservadora e os seus desdobramentos reacionários. Então, a produção desses historiadores procurava responder criticamente a essa historiografia mais conservadora, né? Como eu havia citado para vocês anteriormente, que estava muito associada aos estudos do Friedrich Hayek. Então, essa é uma outra dimensão também, né? A crítica dele estava muito voltada não para a linha partidária do partido, né? Que a gente vai perceber que eles vão se voltar, né? Vão criticar as posturas oficiais do partido, mas a produção histórica dele estava muito relacionada à crítica a essa historiografia conservadora, né? E o último ponto diz respeito a um tipo de realismo antiquado que impedia que as formulações teóricas abstratas fossem impostas à análise histórica. Então, havia um tipo de pragmatismo, vamos dizer assim, da linha do Partido Comunista Britânico, em que fazia com que não houvesse interferência de querer determinadas formulações teóricas viessem a influenciar a análise dos historiadores vinculados ao partido. Então, essa é uma outra dimensão também, né, em que eles ficavam, vamos dizer assim, não sofriam nenhum tipo de interferência de linhas teóricas, né, ou de determinadas teses, né, que estabelecidas pelo partido, que viessem a ser validadas pela análise histórica que eles faziam. Então isso não acontecia e fazia com que eles, segundo os autores, gozassem dessa autonomia intelectual no interior do partido. Mas o rompimento com o partido veio, né? Então houve essa dissidência, né? Houve essa desfiliação desse grupo de historiadores do Partido Comunista, e esse rompimento aconteceu em 1956, como eu havia dito para vocês, e ele ocorreu, por um lado, devido aos posicionamentos diante da história do presente e a construção do socialismo. Então, de alguma maneira, esse grupo de historiadores, eles discordavam da linha oficial que foi adotada pelo partido, que era muito orientada pela linha oficial ditada pela União Soviética. E, por outro, a falta de um ambiente aberto ao diálogo e à ocultação de fatos desagradáveis ou de incômodos. Então, uma questão também que induziu, vamos dizer assim, a saída desse grupo de historiadores do interior do partido foi que cada vez mais se criou um ambiente que a discussão e o diálogo se tornaram cada vez mais restritos, né? Então, determinadas discussões ou determinados fatos acabaram se tornando desagradáveis de serem discutidos ou foram criando incômodo. Então, isso também contribuiu para que esse grupo de historiadores saísse da organização do partido. Então, aqui, esses fatos são importantes, gente, para a gente entender a vinculação desse grupo ao Partido Comunista. E a relação política que eles vão estabelecer com o partido é importante porque isso está muito relacionado ao tipo de história que eles produziram, entende? Então, por isso que é importante entender o posicionamento político e a relação que esse grupo teve com o Partido Comunista e depois que sai do partido, porque isso está muito relacionado
a maneira como esse grupo pensa a história e como isso vai se desdobrar, né? Como isso vai influenciar a própria análise, o próprio desenvolvimento dos estudos por esse grupo. Em fevereiro de 1956 ocorreu o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, no qual foi realizada uma avaliação crítica do período stalinista e com as resoluções de flexibilização e democratização na União Soviética e no leste europeu. Então, esse partido, esse congresso, ele foi muito importante porque ele fez uma avaliação crítica do período stalinista, que foi um período bastante tenebroso da história da União Soviética, foi um período de bastante cerceamento do debate, né, no interior do partido e na sociedade soviética, e que foi marcado por diversas perseguições àqueles que não seguissem a orientação oficial do partido, né? No Congresso, houve rumores sobre a divulgação de um informe secreto a respeito dos crimes praticados durante o regime stalinista, né? Então, pensem, né? Por que esses crimes e essas situações questionáveis não foram apresentadas de maneira aberta, né? Por que teve que vir um informe secreto que apresentasse essas questões? Então, eles se perguntam, enquanto historiadores, né? O que aconteceu, o que havia acontecido e o que tinha sido ocultado, né? Desse processo, desse período histórico da União Soviética, né? Então, dessa situação que eles vão procurar criticar, né? Por que havia essa ocultação, por que não se apresentava uma crítica aberta, clara sobre esse período histórico, os historiadores do grupo vão ter três posicionamentos, na verdade, vão ter 3 episódios que vão apresentar o descontentamento desse grupo de historiadores em relação à linha política adotada pelo Partido Comunista Britânico. Então, essa oposição, né, vai ficar evidenciada na publicação de publicações críticas, né, na revista Reasoner, por Thompson e Saville, a carta publicada nos jornais partidários New Statesman e Tribune. Então, esse vai ser um outro ponto de oposição, né, desse grupo. E, por fim, o informe da minoria no 25º Congresso do Partido Comunista Britânico, que vai acontecer em 1957. Esse informe, né, da minoria vai ser um informe basicamente de comunicação sobre a desfiliação do grupo ou de boa parte do grupo em relação ao partido. A publicação de Thompson e Saville na revista, né, Reasoner, eram direcionadas à direção do Partido Comunista, né, que foi respondido de maneira oficial e burocrática, e estavam dispostos a fazer esse debate adentrar o interior do partido, que estava relacionado a essa linha oficial em relação ao período stalinista na União Soviética e os crimes praticados neste momento, né? Então, a crítica deles estava exatamente em fazer o debate e a discussão aberta sobre esse período. A intervenção militar da União Soviética na Hungria encerrou as expectativas de redemocratização e desestalinização no leste europeu. Então, essa intervenção militar da União Soviética na Hungria simplesmente quebrou totalmente as expectativas que esse grupo tinha nessas promessas que foram feitas no 20º Congresso, né, do Partido, de democratização e de desestalinização no leste europeu. Diante do quadro internacional, né, desse quadro, né, da intervenção soviética, e do fechamento do debate no interior do Partido Comunista, a maioria do grupo optou pela desfiliação junto com outros 7.000 militantes, o que praticamente era 1/5 dos filiados ao partido. Então, foi esse contexto de crítica e de debate e de inconformidade, né, com a linha oficial adotada pelo partido que fez com que esses historiadores saíssem do interior do partido. Então, percebam, eles não estavam nem um pouco
satisfeitos com uma linha política ortodoxa, né? De você impor determinadas questões ou determinadas leituras sem o devido debate e a devida discussão sobre essas leituras. Então, essa atitude crítica diante de posturas políticas e posturas teóricas vai ser uma característica muito importante da produção historiográfica do próprio grupo. Então, por isso que é importante entender as razões da saída deles do Partido Comunista e essas razões estão muito relacionadas ao tipo de postura epistemológica que eles vão ter na produção dos seus estudos, né? De não aceitar a imposição de modelos analíticos, de ortodoxias analíticas, enfim. Então eu trago aqui uma citaçãozinha dos autores do texto que diz o seguinte: de uma só vez, o Partido Comunista Britânico perdeu não apenas um brilhante grupo de intelectuais engajados, com crescente projeção e influência internacional, como também uma grande possibilidade de vir a se constituir em uma organização importante e influente no interior do movimento operário inglês. Então, os autores fazem esse apontamento em relação à saída desse grupo de historiadores do interior do Partido Comunista. E aí a gente chega à quinta parte de argumentação dos autores, que diz respeito à nova esquerda e o artigo do Thompson, né, o Peculiaridades. A gente vai entender um pouco de como é que estava, como é que esse artigo do Thompson está relacionado a esse ambiente político da esquerda britânica. Os dissidentes do Partido Comunista passaram a ser conhecidos como a nova esquerda. Então, esses dissidentes, esses comunistas que saíram do Partido Comunista insatisfeitos com a linha oficial adotada pelo partido, ficaram conhecidos como a nova esquerda. Thompson e Saville fundaram a revista New Reasoner, que se tornou o principal órgão de imprensa da nova esquerda, né, desse grupo dissidente. A revista tornou-se um espaço para o debate e a divulgação dos trabalhos da dissidência comunista, pautados na crítica tanto à política social-democrata quanto ao stalinismo. Então, a liberdade que eles não tinham de fazer esse debate no interior do partido, eles fizeram nessa revista e na organização desse grupo que ficou conhecido como a Nova Esquerda. Em 1959, a New Reasoner unificou-se a Universities and Left Review, que é uma revista, né? Se fundiram duas revistas e surgiu a New Left Review. A New Left Review se tornou o principal instrumento de divulgação da nova esquerda britânica. Então, a New Left Review, que é uma revista que existe até hoje, se tornou uma das principais revistas da esquerda britânica e de divulgação da produção histórica dessa historiografia britânica, né, da história social inglesa. A nova esquerda entrou em declínio e não conseguiu firmar-se como uma alternativa política na esquerda britânica. Então, a nova esquerda ela teve momentos de altos e baixos, né, no interior da discussão da esquerda britânica. Então, houve um momento em que ela entrou em declínio, mas depois ela conseguiu se reorganizar, principalmente a partir de 1963. Uma nova geração de intelectuais marxistas assumiu a direção da New Left Review, comandados principalmente pelo Perry Anderson. Então, Perry Anderson foi um dos historiadores que vão comandar a New Left Review, principalmente numa nova fase, né, dessa esquerda britânica de ascenso, né, vai começar a ter um papel de destaque a partir dessa nova direção da revista sob o comando do Perry Anderson. Nesta nova fase da esquerda britânica, os estudos de Louis Althusser e seu estruturalismo marxista tiveram crescente influência teórica e política. Então, o Althusser vai se tornar um autor muito importante dessa nova fase, né, da esquerda britânica. Só que a gente vai perceber que essa crescente influência não era, vamos dizer assim, aderida ou era compreendida, afiançada, né, por boa parte dessa esquerda, principalmente dos historiadores britânicos.
Esta nova direção da revista contrasta com os posicionamentos adotados pelo grupo que fundou a revista. E esse contraste vai acontecer exatamente pelo seguinte: a partir da influência do Althusser, vai haver uma preocupação de demonstrar principalmente o papel das estruturas sociais no processo histórico, em detrimento da agência humana, né? Da agência dos grupos sociais, sobretudo dos grupos populares. E aí a gente vai entender a crítica que o Thompson vai fazer a partir do artigo A Peculiaridade dos Ingleses. Em 1963, Thompson estava engajado em escrever a história popular inglesa e identificar as diversas experiências sociais e culturais que fizeram parte da constituição da classe trabalhadora. Então, o Thompson, nesse momento, em 1963, estava desenvolvendo os seus trabalhos e estava simplesmente preocupado, sobretudo, em entender a história popular inglesa e as suas diversas experiências sociais na constituição da classe trabalhadora. Eu trago aqui uma citação dos autores que vão demonstrar como os estudos do Thompson estavam muito relacionados às características, né, do grupo de historiadores que surgiu, que se desenvolveu no interior do Partido Comunista e depois saiu dele, né? Nesta obra, né, do Thompson, podemos identificar a busca de resposta a um legado de problemas historiográficos herdados do grupo de historiadores do Partido Comunista, como, por exemplo, a noção de experiência como chave para superar a contradição entre determinação e agência humana no interior da historiografia marxista. Então, percebam que essa vai ser uma característica muito importante, a noção de experiência como essa relação entre, né, ou essa discussão entre a determinação das estruturas sociais e a agência humana diante dessas imposições estruturais. A noção de experiência vai ser uma noção fundamental nos estudos do Thompson. Em 1964, Perry Anderson e Tom Nair publicaram diversos artigos na New Left Review, procurando refletir sobre o capitalismo inglês e as estruturas de classes na Inglaterra. Então, percebam que essa era uma discussão que foi desenvolvida pelo grupo de historiadores que faziam parte do Partido Comunista, né? E que também é uma preocupação dos estudos do Thompson. Só que a gente vai perceber que aqui havia uma compreensão diferenciada entre a discussão empreendida pelo Perry Anderson e pelo Tom Nair e a compreensão que o Thompson faz sobre o desenvolvimento do capitalismo inglês. Em 1965, né, um ano depois, Thompson respondeu às publicações de Anderson e Nair no artigo As Peculiaridades dos Ingleses, no qual criticava os pressupostos do marxismo ortodoxo desses autores, baseado no estruturalismo althusseriano. Então a gente vai entender, na próxima discussão do texto, quais eram as características, né, da crítica que o Thompson vai fazer ao Perry Anderson e ao Tom Nair. E essa crítica que ele faz vai apresentar algumas características da sua produção histórica, que por extensão são algumas características da produção dessa história social britânica, né? Então, por isso que é importante a gente entender a trajetória do Thompson, porque as características da obra dele também são as características dessa história social britânica, né? Então, por isso que é importante entender, e é isso que os autores vão fazer, né? De entender a trajetória do Thompson como uma trajetória que ajuda a entender as características dessa história social britânica. No Peculiaridades, o Thompson procurou refletir sobre a história da Inglaterra, ao mesmo tempo que tratou de alguns elementos importantes da sua obra, né? Da sua obra histórica. Por exemplo, este artigo demonstrava a concepção de história do Thompson, né? Que procura relacionar processo, estrutura e contexto. Então, o Thompson ele era um sujeito muito preocupado em entender a relação entre o processo histórico, a estrutura social e econômica e o contexto social em que ocorrem esses processos. Então, ele não preocupava somente em analisar a estrutura econômica e social, mas ele queria entender qual era a ação ou
a dinâmica dos grupos sociais no contexto em que essas estruturas elas estão ali se desenvolvendo e se modificando e permanecendo. Então, essa conjugação entre processo histórico dentro de uma estrutura e de um contexto é fundamental da história que ele produziu, né? O conceito de classe também que o Thompson desenvolve, que vai procurar principalmente entender as dimensões sociais e culturais da dimensão de classe associadas, né, à dimensão econômica. Então ele não pensa a classe apenas de um ponto de vista econômico. Isso é uma grande inovação que ele vai realizar. Ele vai procurar entender as dimensões culturais e sociais do conceito de classe. Então essa é uma dimensão fundamental. E a crítica ao modelo de base e superestrutura. Então havia uma leitura ortodoxa, né, do marxismo que procurava pensar que a base econômica determinaria, vamos dizer assim, a superestrutura cultural, social, política, jurídica, enfim, né? Então, a ideia de que há uma determinação da infraestrutura econômica sobre a superestrutura cultural, social e jurídica, vamos dizer assim. Então, o Thompson, ele... Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. É porque deu um delay aqui que eu fiquei... eu congelei aqui, aí, mas vocês estão me ouvindo, estão me vendo, tá tudo bem. Sim, você tá normal. Tá, beleza. Então, ele também faz uma crítica a essa leitura ortodoxa do marxismo, que procura pensar a determinação da base econômica sobre a superestrutura cultural, vamos dizer assim. Por Thompson, obviamente não tem como você entender os fenômenos culturais, a formação da classe operária, de entender as práticas sociais e culturais dissociada da estrutura econômica. Mas a estrutura econômica não determina as práticas sociais e culturais. Ela condiciona, né? Ela está ali, de alguma maneira, estabelecendo as condições na quais os sujeitos exercem a sua prática. Então, isso é uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, porque aqui ele está pensando a maneira como os sujeitos fazem a história, como eles agem na história, né? E essa é uma das contribuições fundamentais do trabalho do Thompson e dessa historiografia, né? Da história social inglesa. Então, o Thompson apontava para a reflexão sobre as formas nacionais particulares de dominação de classe e a resistência popular. Então, o Thompson estava procurando entender o desenvolvimento, né, do capitalismo na Inglaterra e, sobretudo, as especificidades que esse desenvolvimento tiveram no contexto inglês, né? Então, essa é uma perspectiva que também vai ser muito importante dele entender as dimensões particulares dos processos históricos, né? De sempre partir do material empírico, né? Sempre partir da documentação, de entender como de fato esses processos ocorreram na sua concretude histórica, sem necessariamente tentar confirmar um determinado modelo teórico, né? Que é uma das grandes contribuições da análise do Thompson, né? Outra questão também que ele trata nesse artigo, Peculiaridade dos Ingleses, ao tratar do século XVIII, utilizou o conceito de economia moral para pensar a cultura plebeia, né? A cultura popular plebeia. Então, quando ele utiliza esse conceito de economia moral, ele está exatamente demonstrando isso, de como os comportamentos econômicos, vamos dizer assim, dos grupos plebeus, estavam associados a uma visão sobre a moral, estavam pautados em apontamentos morais, em apontamentos culturais, em determinadas tradições, em determinados costumes, né? Então, não é possível você entender o comportamento econômico dos grupos populares sem entender as dimensões culturais que estão associadas a esses comportamentos.
E ele faz isso a partir desse conceito que ele formulou chamado economia moral. Então, um dos apontamentos analíticos muito importantes da obra do Thompson é compreender que, no choque entre o modelo teórico e a pesquisa empírica, o modelo deve ser reformulado e não restaurado. Isso daqui é uma discussão, gente, que é muito importante neste momento, entende? Em que o Thompson ele vai procurar valorizar, sobretudo, a dimensão da pesquisa, né, e dos resultados que a pesquisa traz, e de entender como a pesquisa, ela obviamente tem que ter referência num determinado modelo teórico, mas não deve ser a pesquisa, ela não deve confirmar o modelo teórico, né? A pesquisa, ela tem que dialogar com o modelo teórico. E se as evidências da pesquisa contradizem o modelo tem que ser criticado e reformulado. Entende? Isso daqui é uma das discussões que mais avançaram a pesquisa histórica neste momento, né? E que hoje é um apontamento fundamental da nossa prática enquanto historiadores e historiadoras, né? De sempre valorizar a pesquisa empírica e, no diálogo com os aspectos teóricos, com o modelo teórico, entender que quando a pesquisa empírica ela contradiz o modelo teórico tem que ser reformulado, entende? E não o contrário, né? De impor uma determinada compreensão teórica sobre as evidências que a pesquisa chega. Isso é uma das contribuições fundamentais do ponto de vista metodológico do trabalho do Thompson, né? O convite à pesquisa árdua colocava o problema da relação entre modelo e investigação, né? Então, o Thompson faz esse convite à pesquisa árdua, né? De que a gente faça uma pesquisa profunda nos arquivos, né? Uma pesquisa profunda sobre as evidências empíricas, para procurar pensar essa relação entre o modelo de análise e a investigação, né? As evidências que as nossas pesquisas conseguem reunir, conseguem selecionar. E aí os autores trazem um exemplo que é o seguinte, dessa discussão, né, que o Thompson faz. Um exemplo disso foi refletir sobre a relação entre a Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa. Então, um dos pontos de discussão sobre o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra esteve relacionado no seguinte, de considerar que a Revolução Francesa era um modelo de revolução burguesa. Então, percebam, as características que a Revolução Francesa assumiu no contexto francês acabaram sendo encaradas como um modelo, certo? De como deveria acontecer uma revolução burguesa. E isso foi muito comparado com a Revolução Gloriosa, entende? Com a Revolução Inglesa, né? E aí exatamente eu trago aqui o trecho dos autores para mostrar isso, né? O que a grande preocupação do Thompson era de entender qual era a peculiaridade da Revolução Inglesa, entende? E não procurar comparar e ver quais foram os atrasos, quais foram as deficiências da Revolução Inglesa em relação à Revolução Francesa, porque simplesmente a Revolução Inglesa não se adequou aos parâmetros nos quais ocorreram a Revolução Francesa, entende? Porque o que ele quer entender é como esses processos históricos acontecem em determinados contextos específicos, que vão assumir características peculiares, né? Vão assumir características específicas. Então isso é um aspecto muito importante da perspectiva, de quanto ele avança no debate, né? Então, eu trago aqui um trechinho dos autores para demonstrar um pouco disso. Thompson discordou da leitura pela qual a Revolução Gloriosa é uma revolução burguesa prematura, cujo decurso produziu, né, uma burguesia débil, apática, e gerou um proletariado subordinado. Eles estão dizendo isso em relação à Revolução Francesa, né? Então, se comparado à Revolução Francesa, a burguesia inglesa foi uma burguesia débil e apática.
E o proletariado que surgiu a partir dessa revolução, vamos dizer assim, era um proletariado passivo, subordinado. Thompson deslocou essa maternidade da burguesia, esse surgimento da burguesia quanto à classe trabalhadora, e foi de modo original buscar suas origens no século XVIII, na cultura plebeia. Então, como eu havia falado para vocês, essa é uma das contribuições bastante inovadoras do ponto de vista historiográfico dos estudos do Thompson, né? Ele vai perceber a origem, né, da classe trabalhadora, né, da classe operária inglesa, não necessariamente, embora estivesse relacionado com a Revolução Gloriosa, mas principalmente na economia moral, nos costumes, nas formas de organização da cultura plebeia do século XVIII. E isso é uma discussão bastante inovadora para a historiografia inglesa que estava sendo desenvolvida nesse momento. E aí a gente chega às conclusões dos autores, que aí basicamente eles vão apresentar algumas discussões, principalmente vamos dizer assim, apropriação ou da recepção do Thompson, né, dos estudos do Thompson no Brasil. Então, nos últimos anos de vida, o Thompson foi acometido por uma longa enfermidade, uma longa doença, vindo a falecer no dia 28 de março de 1993. Então, o Thompson faleceu em 1993. A edição brasileira do Peculiaridade dos Ingleses, esse artigo, né, que a gente viu agora algumas características dele, foi publicada no Brasil neste momento, né, neste mesmo ano, em 93. E organizou-se um evento de lançamento chamado Tributo a Edward Thompson. Esse evento aconteceu na Unicamp. Então, os autores se perguntam quais as implicações podemos extrair para se escrever a história de um país-continente como o Brasil a partir da obra do Thompson, né, e dessa historiografia inglesa. Então, um dos apontamentos que eles apresentam é a grande preocupação em produzir uma pesquisa árdua, né, essa pesquisa aprofundada nos arquivos, para compreender as peculiaridades brasileiras e amazônicas desconhecidas. Então, eu coloquei aqui as amazônicas, né? Eu tomei a liberdade de incluir as amazônicas, mas eles falam as peculiaridades brasileiras desconhecidas. Então, um dos grandes desdobramentos, né, ou implicações que a história social inglesa poderia ter para o contexto brasileiro, e efetivamente teve, porque parte considerável da historiografia que foi produzida a partir dos anos 80, então o Thompson produziu os estudos mais importantes dele, que foram a formação da classe operária inglesa, né, que foi na década de 60, Costumes em Comum, Senhores e Caçadores, que foram as principais obras dele na década de 60 e 70. Essas obras foram introduzidas, incorporadas para a historiografia brasileira a partir da década de 80 e no transcorrer da década de 90. E ela foi extremamente importante para a renovação dos estudos da historiografia brasileira, principalmente no que diz respeito à historiografia colonial, à historiografia da escravidão, à historiografia da classe trabalhadora. Então, essa perspectiva da história vista de baixo foi uma perspectiva que renovou muito os estudos sobre a população negra, né, no Brasil, sobre a população indígena, né, entendendo esses grupos como grupos subalternos, como classes populares, né, dessa história vista de baixo, né. A historiografia que teve esses temas incorporou muito as perspectivas do Thompson. E aí os autores citam um exemplo disso no A Hidra e os Pântanos, Quilombos e Mucambos no Brasil. É um exemplo dessa história vista de baixo no Brasil, né? Então, aqui, o africano escravizado, por exemplo, não vai ser mais visto como um objeto ou como um sujeito que sofreu as pressões, né, da instituição escravista. Obviamente que a ação desses sujeitos escravizados estava condicionada pela instituição escravista, mas o que eles procuram entender é a ação, a agência, os movimentos de resistência
desses africanos escravizados no contexto colonial brasileiro. E aí eles vão fazer isso a partir, sobretudo, dos quilombos e dos mocambos, que foram esses espaços de resistência, né? E de oposição ao escravismo no Brasil. Então, é um pouco dessa discussão mais geral que eu queria fazer com vocês hoje, da gente entender as características que essa historiografia social inglesa teve, né? Principalmente a partir desse grupo que surgiu no interior do Partido Comunista Britânico e que depois saiu dele, virou a nova esquerda britânica e que teve no Thompson, né, um dos seus principais representantes, né? Essas características da obra do Thompson, essas discussões que a gente viu aqui, vão ser algumas características dessa historiografia que foi produzida na Inglaterra a partir da década de 60 para frente. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Era essa basicamente a discussão que eu queria fazer hoje, de apresentar essa visão mais contextual, mais panorâmica sobre a história social inglesa. Então eu abro a discussão, né? Agora começa a nossa segunda parte da nossa aula, que é as dúvidas, as questões, as impressões, enfim, que vocês tiveram a partir da leitura do texto e a partir da exposição que eu fiz agora. Não ficou nenhuma dúvida, gente? Nenhuma questão? Nenhuma contribuição? Nenhuma discussão? A Brenda perguntou aqui no chat. Mas se a história é estudar a vida do homem através do tempo, por que não devemos ser presos ao modelo empírico? A crítica que o Thompson faz, essa historiografia faz, é que, obviamente, que é necessário você ter modelos, né? Você ter aportes teóricos, né? Você também trabalhar com um instrumental teórico, até porque o instrumental teórico, ele nos ajuda, nos auxilia a fazer a análise, né, dos processos históricos com os quais a gente estiver trabalhando. A grande questão para eles é de não fazer com que a pesquisa, as evidências que as nossas pesquisas selecionem, sejam enrijecidas por determinadas compreensões teóricas, entende? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do que ele usa no texto, que é o da Revolução Francesa, né? Então, o da Revolução Francesa e o da Revolução Gloriosa. Então, compreender, por exemplo, que a Revolução Francesa é o modelo por excelência de revolução burguesa. Então, todas as outras revoluções burguesas deveriam ter que obedecer às características assumidas pela Revolução Francesa. Entende? É isso que o Thompson está criticando. Entende? Obviamente que as características que a Revolução Francesa teve são importantes, né, para a gente compreender ela como um exemplo de revolução burguesa, certo? Mas ela não é o modelo, né? Tipo, no sentido de entender que todas as outras revoluções que aconteceram, como, por exemplo, a Revolução Inglesa, que foi uma revolução burguesa também, deveria necessariamente ter que assumir essas características, porque quando você assume isso, né, aí aparece a ideia do seguinte: a Revolução Inglesa, como não teve determinadas características da Revolução Francesa, ela foi uma revolução atrasada, entendeu? Ela foi uma revolução menor, ela foi uma revolução que formou uma burguesia. Isso, exatamente, isso mesmo. Ela tende a ser facilmente manipulada também se permanecer em um único modelo, exatamente. O que ele está procurando entender é que, sim, é importante você ter um modelo de análise, mas você não pode ficar fechado nele, entende? No sentido de... a Revolução Inglesa, ela foi uma revolução burguesa que teve as suas próprias características, porque ela aconteceu num outro contexto. Existiam grupos sociais que tinham uma outra dinâmica,
Entende? Então, por isso que o título do texto é A Peculiaridade dos Ingleses, entende? Porque o que ele quer entender é qual foi a especificidade dos processos históricos, e nesse caso, da Revolução Inglesa, da Revolução Burguesa Inglesa, né, vamos dizer assim, em relação a outros processos, entende? Exatamente, isso mesmo. Deve haver um equilíbrio, exatamente. Não é possível fazer pesquisa histórica sem um modelo de análise, né? Sem um instrumental teórico, mas também não é possível que a nossa pesquisa procure confirmar o instrumental teórico, né? A gente tem que fazer uma relação, um equilíbrio, né? Entre o instrumental teórico, o modelo teórico e a nossa pesquisa empírica, a pesquisa que a gente vai fazer, né, com as nossas fontes, com os nossos documentos. Essa é uma das grandes contribuições do trabalho do Thompson e dessa historiografia inglesa, né, dessa historiografia social. Mais alguma questão, gente? Que isso, gente. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Se vocês ficarem inibidos de querer participar falando no microfone e tal, fiquem à vontade para escrever no chat também, tá bom? A participação de vocês é fundamental para enriquecer a aula, para a gente dar uma maior dinamicidade na discussão da nossa aula. Então, gente, hoje o objetivo da nossa aula era esse, de apresentar, ter uma visão panorâmica sobre as características dessa historiografia inglesa produzida por esse grupo de historiadores que surgiu no interior do Partido Comunista Britânico, tá bom? E que um dos grandes exemplos era o E.P. Thompson. A nossa próxima aula... gente, obrigado. Eu procuro fazer a discussão a mais clara e mais completa possível, né? Porque vocês vão ver que essa discussão historiográfica que a gente está fazendo na disciplina, ela vai ser uma discussão que vai ajudar vocês em outras disciplinas. Porque, por exemplo, boa parte das contribuições que essa historiografia inglesa fez, ela vai ser incorporada pela historiografia brasileira em outras disciplinas que vocês vão ter na história colonial, na história imperial, na historiografia da escravidão, na historiografia indígena e do indigenismo. Então, essa vai ser essa discussão é uma discussão muito importante para o desenvolvimento da formação de vocês nas outras disciplinas. Então, a aula de hoje ela tinha esse objetivo, né? Da gente ter uma visão panorâmica sobre as principais características dessa historiografia, né? Dessa história social inglesa. Na nossa próxima aula, e eu vou mandar para vocês o texto hoje, que vai ser terça-feira, a gente já vai entender um pouco da discussão, principalmente do Thompson, a discussão sobre cultura. Então a gente vai dar uma afunilada, né, na discussão, e a gente vai procurar entender a discussão do Thompson sobre cultura e também dessa historiografia dentro da tradição marxista. Então, a gente vai entender como é que o debate cultural ocorreu dentro da tradição historiográfica marxista e como é que essa discussão ela vai assumir determinadas características na produção do Thompson, tá bom? Então, hoje a gente teve uma visão mais geral. Na nossa próxima aula a gente vai ter uma visão um pouco mais recortada, um pouco mais afunilada a respeito do debate cultural dentro da tradição historiográfica marxista, tá bom? Então, gente, era essa a discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Como eu mandei para vocês no grupo, o fichamento que era para entregar até hoje, só esse informe para a gente encerrar a nossa aula. O fichamento que era para entregar hoje eu estendi para a entrega até domingo, né? Até dia 26. Mas eu ressalto para vocês, gente, novamente, como eu havia dito no grupo, que vocês atentem para os prazos de entrega dos próximos trabalhos, tá bom? Porque como a disciplina ela tem um calendário bem apertado, eu não tenho como ficar estendendo os prazos de entrega, entende? Então, eu só estendi nessa primeira avaliação porque alguns alunos me pediram, mas
isso não vai ser possível para as nossas próximas avaliações, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês e se não tiver mais nenhuma questão, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação e eu encerro a aula de hoje. Tchau, tchau, gente. Tenham uma boa sexta-feira, né? O sextou aqui. Tenham um bom final de semana, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Eu também. Boa noite, professor. Boa noite.